Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professor Felipe Delapre. Aqui a gente vai tratar de uma aula extra da disciplina de Psicologia na Engenharia da Segurança, Comunicação e Treinamento. Bom, só para vocês entenderem a dinâmica aí da aula extra, é uma aula pensada, formatada para ser mais curta, aí, mais ou menos 10 minutos, onde a gente vai trazer e pontuar tópicos que não foram talvez pontuados ou talvez que não foram tão explanados durante as aulas ao vivo e a aula de revisão que nós tivemos, tá? Então serão aí, pode ser um assunto extra, um assunto fora da apostila, ou mesmo um tópico que esteja na apostila, mas que não foi dada ali uma atenção maior. Bom, dito isso, explicada a dinâmica, eu venho com o assunto, então, para vocês. Aqui a gente vai falar um pouco aí de comunicação assertiva dentro aí da engenharia, dentro de uma empresa, o que a gente pode, o que a gente deve fazer aí, ter como atitude, como boa prática, né, bons atos aí dentro de uma empresa, para ser reconhecido como bons líderes, bons chefes, ou mesmo para aqueles que ainda não são líderes, mas almejam esses cargos de liderança, coordenação, gerência, enfim. Então, é uma comunicação, são informativos aí para uma boa comunicação, ou informativos para uma comunicação mais assertiva. Bom, primeira dica aqui que eu acho que eu posso trazer para vocês e falar um pouquinho é sobre saber ouvir. Parece um pouco clichê, né, falar isso, mas saber ouvir é hoje um dos pilares, é hoje sempre, né, um dos pilares aí da boa comunicação. Sem essa boa qualidade que as pessoas possuem, que é saber ouvir, dificilmente uma pessoa se torna líder ou um bom líder, né? Então, sem essa qualidade, um líder, né, sem essa boa qualidade, dificilmente um líder ele vai falar, ou ele vai começar uma conversa de forma que dê para aproveitar a situação, entender a situação ali dos seus encarregados, ou trazer, ou pegar a informação, captar a informação ali dos seus colegas, enfim. Isso não significa apenas dar o tempo da pessoa falar, né? Então, você tem que interpretar o que a pessoa está falando. E não inventar coisas, e não colocar palavras na boca dela. Fulano falou isso, mas tirou do contexto, ou fulano, na verdade, não falou aquilo. Então, é escutar com atenção, demonstrar interesse quando a pessoa está falando, é olhar para a pessoa, é perguntar, é questionar. Isso é saber ouvir. Uma outra dica aí que a gente consegue falar diz respeito à questão de ser claro e ser objetivo na sua fala. Então, principalmente quando você ocupa cargos aí de liderança,
que você se reporta para um chefe, para o dono da empresa. Geralmente, nessas situações, as pessoas não têm muito tempo, né? Então, elas têm que resolver 1000 problemas no dia. Nesses casos, é interessante que a gente seja pontual, direto ao ponto, não fica inventando história, fazendo um rodeio para chegar no seu ponto, enfim, né? Então, ser claro, ser objetivo, são duas características aí indispensáveis para quem deseja aplicar e para quem aplicar técnicas de liderança, para quem deseja atingir aí cargos de liderança por meio de uma boa comunicação. Ambas as características citadas, né, então ser claro e ser objetivo, podem ser atingidas com treinamento, né? Então você começa a resumir uma situação, escreve de forma resumida, pontua, né? Então a gente começa aí a ser mais claro, ser mais objetivo na nossa fala, na nossa escrita, né? Mesmo no e-mail. Um outro ponto bastante importante aqui é entender os sinais não verbais aí durante uma comunicação, né? Então você está falando lá com o seu encarregado, e seu encarregado olha para baixo, ou o seu encarregado levanta uma sobrancelha, ou ele fica olhando para o lado, ou ele fica pegando o celular, olhando para o celular, no meio de uma reunião. Então a gente começa a entender os sinais, né? Então, no meio de uma reunião, uma pessoa pegou o celular, putz, tá desinteressante, vamos pegar a atenção do pessoal. No meio ali de uma conversa com o encarregado, com a pessoa começou a olhar para baixo, começou a olhar para o lado, desviar o olhar. Ela até, possivelmente são, e aqui eu digo que são indícios, né, de acordo com a psicologia, são indícios que a pessoa está escondendo alguma coisa, ou que a pessoa se desviou o olhar porque a pessoa está mentindo, não está contando ali toda a verdade. Então, é começar a fazer leitura ali dos comportamentos e dos sinais não verbais que as pessoas podem apresentar. Um outro ponto bastante importante diz respeito aí questões relacionadas a ser coerente com o contexto, né? Então é o que eu comentei lá no início. Você vai pegar uma fala ali, um recorte da fala de um colega e vai tirar do contexto, né? Então isso não pode acontecer, a gente tem que ser coerente. Então fulano falou isso, mas o contexto era este. Ou então eu falei isso neste contexto. Para esse contexto, a gente tem que repensar, a gente tem que reavaliar, a gente tem que rever. Então, é ser coerente com o contexto, né? Então, não é pegar uma fala genérica da pessoa e sair aplicando para todas as situações ou todos os contextos. Então, é primordial falar sempre coisas que façam sentido no contexto da empresa, naquele tempo, né, no tempo certo. Então, uma comunicação que não considera a situação que os colaboradores estão passando de forma ali, desastrosa, né? A gente analisa, a gente senta com calma, a gente vê e fala, né, de acordo com o contexto mais certo ali, mais tranquilo possível. O outro ponto consiste em utilizar a linguagem adequada para cada ocasião. Então, eu não vou chegar numa reunião lá com o meu chefe e falar, e aí, mano, beleza? Ou chegar no meu subordinado e falar, e aí, Piá, como foi lá? Então, a gente tem ali uma linguagem uma comunicação, né, mais adequada, uma linguagem mais adequada. E quando eu digo linguagem mais adequada, eu não estou falando apenas da linguagem falada, né? A gente pode se referir também à linguagem escrita e também à linguagem comportamental. Então, você vai escrever um e-mail para o seu chefe, não vai escrever um e-mail com palavras abreviadas, com gírias, utilizando, sei lá, GIF, enfim, tem que ter ali um padrão, né? Obedecer as normas corretas da língua portuguesa e assim por diante. Bem como a linguagem corporal, né? Então, eu estou numa reunião, eu não vou ficar corcunda, assim, olhando para baixo, não olhando para a pessoa que está apresentando, né? Isso é uma linguagem corporal. Eu vou fazer contato visual, eu vou olhar para a pessoa, eu vou questionar. Ou mesmo, aqui eu dei o exemplo de uma reunião, mas uma conversa ali entre duas pessoas, olhar no olho, conversar com a pessoa certa, né? Não virar as costas e sair conversando. Então, isso são tipos de linguagem que agregam maior valor a nós, né? Então, como funcionários. Então,
os líderes vão olhar e vão falar, essa pessoa sabe se comportar, né? Se ela tiver que lidar ali numa situação com o cliente, ela vai manter o respeito, ela vai mandar um e-mail correto, com uma escrita correta, ela vai se comportar corretamente na frente do cliente e assim por diante, né? Então isso também é um ponto importante aí, formas de linguagem adequada. Um outro ponto consiste aí em fazer perguntas e também admitir que não sabe de algo, né? Então, já comentei, tá numa reunião, faz contato visual, faz pergunta, questiona sempre de forma educada e não dando ênfase que você está duvidando da pessoa. É para você trazer a confirmação da informação. Então, você pode usar palavras aí como desculpa, talvez eu tenha perdido essa parte da reunião, ou talvez eu tenha perdido essa informação, mas você pode repetir tal coisa, caso você já tenha falado, ou você pode falar tal coisa, ou não ficou claro tal assunto. A gente pode voltar, a gente pode falar de novo, a gente pode explanar melhor, né? E não no sentido de, mas você fez isso mesmo? Duvidando, assim, porque isso acaba não sendo legal, não torna um ambiente confortável, né? Isso só mostra o quão profissional você sabe se comportar ali dentro do ambiente. Um outro ponto também bem legal de uma comunicação mais assertiva consiste em manter as pessoas interessadas, né? E aí eu também já comentei aí suavemente nesse ponto. Então eu disse, tá numa reunião, a pessoa começou a pegar o celular, putz, perdeu o foco da reunião. Uma possibilidade que pode, né, uma situação que pode ter ocorrido, uma possibilidade que pode ter ocorrido. Você saiu do foco, você é o apresentador, né? Você saiu do foco, você não está segurando o público, então você tem que chamar uma atenção, jogar algum questionamento, fazer uma pausa de 5 minutos para respirar, se a reunião for muito longa. Então a gente tem que manter as pessoas interessadas naquele assunto, né? Então é também uma forma de comunicação importante aí para ser pensada e ser idealizada aí no nosso dia a dia de trabalho. Um último ponto que eu quero abordar aqui com vocês consiste em saber se comunicar em situações, penúltimo ponto consiste em saber se comunicar em situações adversas, né? Então, tá lá numa reunião, conversar de uma forma mais respeitosa, aí você vai para um happy hour ali com o pessoal do trabalho, depois do expediente, bebendo uma cervejinha, comendo um espetinho, você não precisa mais ficar com licença, senhor, né? Então a gente consegue já mudar a característica, mudar a forma de conversar, a forma de se comunicar, né? Então são situações adversas que a gente vai se adequando. Ou a gente está ali no refeitório da empresa, a gente utiliza uma forma de comunicação, aí voltou para o horário de trabalho, ali 1 hora, 1h30, já volta ao profissionalismo. Então, saber se comunicar em diferentes situações com diferentes pessoas. E agora sim, o último ponto que eu quero trazer aqui, uma última dica que eu quero trazer aqui, consiste em usar a comunicação para conquistar os colaboradores. Então, já passei por uma empresa que o gerente ele quase não era visto pelas pessoas. Ele chegava direto para a sala dele, ficava lá, né, fazia ali as coisas dele, as suas atividades, terminava o expediente e ia embora. Não era aquele gerente que descia pela fábrica, que passeava, que andava, que dava bom dia, enfim. E um dia ele precisou conversar com os funcionários ali do chão de fábrica, e ele tendo consciência que ele não era normalmente visto por ali, ele começou a conversa dele dessa forma. Pessoal, sei que no nosso dia a dia é bastante corrido e que talvez vocês não tenham muito contato comigo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o fulano, você talvez já tenha ouvido falar de mim, que eu como criancinhas, que eu sou o lobo mau, mas não é bem assim. E aí ele foi construindo uma narrativa para conseguir se comunicar com os colaboradores de uma forma mais assertiva, né? Então, as pessoas que não tinham tanto contato com ele, ou até mesmo as pessoas que nunca tiveram contato com ele, pararam, ouviram, respeitaram, porque ele soube criar esse vínculo ali, né? Essa ligação entre ele, o gerente, e ali os funcionários do chão de fábrica.
Bom, pessoal, me diga aí no chat, me escrevam aí se vocês aplicam essas técnicas de comunicação assertiva, se vocês tinham conhecimento, se os chefes de vocês aplicam esse tipo de técnica, como que é no dia a dia aí da empresa de vocês. Também vou encerrando por aqui, pessoal. Por favor, não esqueçam de responder a chamada, de avaliar a nossa aula, que é bastante importante. Beleza? Só reforço que essa foi o contexto da nossa aula, né? Uma aula rápida, aí, deu mais ou menos 15 minutos, né? Que é justamente a proposta da aula. Beleza, pessoal? Novamente, muito obrigado. Até uma próxima.